O que eu mostrei para você no vídeo anterior é a essência do nosso trabalho. Para que um profissional fique apto a fazer isso que eu mostrei no vídeo anterior, identificar que o gráfico não está adequado, identificar que tem um outlier, remover o outlier usando a ferramenta, para poder ficar realmente apto a fazer isso, é preciso praticar tanto quanto possível. Trabalhar no maior número possível de projetos. E é por isso que os cursos da DSA são baseados em projetos. Porque o aluno é colocado em várias situações, como essa que eu estou aqui colocando você agora, e aí ele vai aprendendo a desenvolver essa habilidade de identificar o problema, de aplicar a técnica ideal, de analisar o impacto de aplicar aquela técnica, se necessário modifica a técnica e usa outra, e assim por diante. Bom, vamos continuar o nosso trabalho. Veja que eu criei o gráfico de dispersão com o total de gasto com móveis de acordo com o salário anual. Agora, eu posso até utilizar os outros gastos, porque o gráfico vai ficar mais adequado, não é? Por exemplo, gasto com alimentos, veja que agora fica um pouco mais fácil identificar. Gasto com brinquedos, por exemplo, traz aqui para o eixo Y. Depois disso, eu vou trazer gasto com eletrônicos. Veja que o padrão é o mesmo, só que agora o gráfico está muito mais claro. Você percebe ainda que ainda tem outliers. E agora, até onde eu trato ou removo outliers? Qual é o critério para remover? Vai lá na formação cientista de dados que eu ensino para você. Combinado? Muito bem. Bom, eu não quero ficar criando gráficos para cada um dos tipos de gastos, não é? Imagine, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de gastos diferentes. Eu vou cruzar os 6 com cada outra variável? Por exemplo, os 6 gastos de acordo com o estado civil. Os 6 gastos de acordo com escolaridade. Vai dar um trabalho gigante, né? Eu vou criar 50 gráficos aqui, isso não faz sentido. A menos que alguém queira ver um gasto específico. Mas e se eu usar uma outra abordagem de análise? E se eu criar uma variável específica com total de gasto? Por exemplo, o total de gasto, não importa se foi com móvel, com alimento, com brinquedo. O total de gasto, e aí eu comparo o total com outras variáveis. Eu vou resumir os dados e então usar esse resumo para cruzar com outras variáveis no conjunto de dados. Parece uma boa abordagem? Vamos tentar. No mínimo, tente pelo menos. Será que nós temos uma coluna para isso no nosso conjunto de dados? Vamos checar. Veja que eu tenho os gastos, eu tenho uma série de informações, mas não há uma coluna específica para o gasto total. E agora, o que eu faço? Agora eu crio. É só criar uma medida com o Power BI. Aqui mesmo no painel de dados, vem aqui em cima em nova medida e vamos criar a soma do total de gasto para cada cliente. Então eu vou chamar a variável de total gasto. Então vem para cá, coloca o nome total, coloca total gasto. E então vamos preencher com uma fórmula utilizando a expressão DAX. Bom, eu quero a soma do gasto, ok? Então será que eu tenho uma função para isso? Eu tenho várias. Só que tem diferença. Eu quero somar as colunas de gastos, ok? Eu tenho 6 colunas, não é? Eu quero somar 6. Eu quero fazer isso para cada cliente. A função sum não é a ideal neste caso, porque ela é um agrupamento geral. Eu quero fazer o agrupamento, mas por linha. Aí eu vou incluir um x, um x, sum x. Aí você tem, por exemplo, média com x, você tem desvio padrão com x. Ou seja, se eu uso apenas sum, é uma soma global, que não é o que eu quero. Eu quero a soma por linha, eu quero dizer isso. Power BI, por gentileza, cria a soma por linha. Então eu vou usar a SumX. Então, seleciona a função. Ele vai abrir para você a caixinha pedindo, por gentileza, digite o nome da tabela. Já está aqui embaixo o Power BI, dados marketing. Observe lá em cima, na formatação, que está esperando uma vírgula. Então, coloca a vírgula. Agora a expressão. Para a expressão, eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou somar primeiro, gasto com alimentos. Digita as primeiras letras, ele vai mostrar para você a lista, gasto com alimentos. O que eu quero fazer com isso aqui? Eu quero somar. Então, coloco o sinal de mais. Quero somar com o quê? Com gasto com brinquedos. Depois disso, sinal de mais, e aí eu acho que você já entendeu a ideia, né? Gasto com eletrônicos. Agora eu quero gasto com móveis. Sinal de mais, vai digitando. Gasto com utilidades. Por último, gasto com vestuário. Lembre-se de fechar a função SumX e então clica aqui no checkzinho do lado esquerdo.
ele vai criar para você a medida. Pronto, medida criada com sucesso. Vamos usá-la agora no visual. Então vem para cá, continua com o gráfico de dispersão. Eu também quero olhar o salário anual, só que agora eu vou remover do eixo Y o gasto individual e vou trazer quem está aqui embaixo. Ó. Só você descer até o finalzinho, tem o gasto total, né? O total gasto. Traz para cá, pronto. Acabei de resumir todos os gastos em uma única variável. Veja que o comportamento é basicamente o mesmo dos gastos individuais, só que agora está resumido. À medida que aumenta o salário anual do cliente, aumenta o total de gasto. Gostou dessa? Colocou aí no seu caderninho de anotações? Sempre que você quiser resumir informações que estão em muitas variáveis, considere criar uma medida. Aí na medida você vai colocar a fórmula que você quiser, não precisa ser apenas soma, não é? Exatamente o resumo que você busca. E depois você usa essa medida de resumo nos seus gráficos. Vamos criar outros, inclusive agora utilizando essa medida. Me acompanhe no próximo vídeo. Até lá!